Graça e paz a todos, amém? Amém mesmo? Glória a Deus. É um prazer estarmos aqui juntos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem também, sejam bem-vindos. É muito bom estarmos aqui juntos para estar falando um pouquinho dessa palavra. Esse mês de dezembro, nós temos separado para falar sobre adoração. É um tema muito forte, porque nós fazemos alusões de adoração levado apenas a cânticos, ao momento do louvor. E Deus quer nos ensinar que a adoração não consiste em apenas nos cânticos. Mas Deus não está atrás então, e não se assuste do que eu vou falar. Deus não está atrás de adoração. Lá no céu já tem isso. Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Há uma diferença. Aí você pode falar, mas como assim? Lá no céu tem anjos perfeitos, que ministram adoração o tempo todo a Ele. Então ele está mais interessado em verdadeiros adoradores. O livro de Apocalipse vai descrever cenários fantásticos, gloriosos, sobre adoração, mas ele está procurando verdadeiros adoradores. E o que consiste em verdadeiros adoradores? Está exatamente em um ato de relacionar-se com aquele que é o Criador de todas as coisas. Um ato de ter, então, a adoração, verdadeiros adoradores é aquele que não se detém em um determinado momento de uma reunião como essa, ou no momento de louvor. Mas os verdadeiros adoradores têm prazer de estar com o Pai. Os verdadeiros adoradores têm prazer em conhecer o Pai. Por isso que ele diz lá em João, quando ele encontrou com a mulher samaritana, João 4, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. A verdadeira adoração está no ato de você ter intimidade com o seu Pai. Por isso que ele busca verdadeiros adoradores. Pessoas que querem a sua intimidade. Pessoas que querem buscá-lo. E quanto mais então nós buscamos, mais ele se deixa conhecer para as nossas vidas. Ele tem prazer em revelar suas intimidades para aqueles que o buscam. Se você buscá-lo, ele tem prazer em revelar a sua bondade e a sua graça. Podemos saltar ou exemplificar várias pessoas que adoraram. Hoje mesmo o pastor Celso de manhã falou sobre o exemplo de Davi. E eu quero também ilustrar o exemplo de Davi, mas diante de um salmo que ele escreveu. Porque nós não temos uma cartilha para aprender como adorar. Porque adoração não tem a ver com religiosidade. Não tem a ver com você ensinar alguém. Adoração tem a ver com intimidade. De você se relacionar com aquele que te fez, de andar com aquele que te fez, de estar com aquele que é digno de receber todo louvor, glória e majestade. Então, quando o tema dessa mensagem é aprenda a adorar, eu quero apenas te mostrar o que Davi fala no Salmo 103, e ele leva então a um conhecimento sobre esse adorar. Mas ele queria que a adoração dele não fosse apenas uma adoração externa. Mas ele queria que a sua adoração também fosse completa, ela fosse interna. Porque as nossas ações, as nossas atitudes, podem impressionar pessoas. Mas Deus conhece a nossa intimidade. Deus sabe quem é você quando você está com o seu quarto fechado, só você e Deus.
Deus é aquele que conhece quando você está sozinho. Ele é aquele que sabe quando você está na internet. Ele é aquele que sabe do seu bate-papo, da sua intimidade. E muitas vezes nós achamos que a graça de Deus é tão grande e ficamos ligados na super graça. O amor dele é grande e ele não vai me tratar conforme o que eu vou plantar. E não esqueça, tudo que o homem plantar, esse também o homem vai colher. É uma certeza que nós temos na lei da colheita. Tudo que o homem planta, ele colhe. Eu não sei o que você plantou no dia de hoje. Eu não sei se você plantou abraços, se você plantou sorrisos, se você plantou misericórdia, se você plantou amor, ou até mesmo se você saiu semeando em lágrimas, porque os dias são maus. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquele que sai chorando, quando anda, com certeza vai colher seus frutos. Eu sei que para muitos, temos vivido dias difíceis de angústia, mas para aqueles que esperam no Senhor, em meio às adversidades, as suas forças têm sido renovadas. Quantas vezes olhamos para nós mesmos, para tão pequeno que somos, e falamos: Senhor, eu não consigo. Aí vem uma palavra de Deus para nossas vidas. Nesta batalha, você está esquecendo de algo. Não é você que vai pelejar, sou eu que vou pelejar por você. E quando nós entendemos que a peleja é do Senhor, e que nós apenas temos que estar na posição que Deus quer que estejamos, as coisas vão ficando mais fáceis. Porque o Deus que eu creio, e eu tenho certeza que o Deus que você crê, Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está nas tuas mãos. Às vezes não entendemos o processo da dor, ou não entendemos o processo da adversidade ou da dificuldade. E até mesmo questionamos e paramos: por quê? Às vezes não teremos nem resposta agora. Ou todas as respostas aparentes que vierem aos nossos ouvidos, pode ser apenas meras respostas. Mas eu sei de uma coisa: a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E no seu tempo Ele vai trazer. No seu tempo Ele vai trazer a luz, a claridade na tudo aquilo que nós temos perguntado. E eu tenho a esperança que muito em breve, estaremos voltando para casa. E lá não haverá mais choro, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas o salmista Davi, ele sabia de algo diante da adversidade que ele tinha passado. Por isso ele escreve o Salmo 103. E na leitura do Salmo 103, ele começa dizendo da seguinte forma: bendize. Bendizer é dizer bem. O contrário de bendizer é o quê? Maldizer. O bendizer está ligado à adoração. O maldizer está ligado à murmuração. Então Davi sabia algo: em meio às dificuldades que eu tenho passado, em meio às dificuldades que até mesmo ele relata aqui, ele fala para sua alma: olha, eu não quero só que o meu espírito bendiga,
Mas eu quero que a minha alma, que é composta da minha mente, que é composta das minhas emoções, que é composta da minha vontade. Eu sei que o meu espírito é recriado em Deus, mas eu quero agora que as minhas emoções bendigam ao Senhor. Eu quero que a minha vontade bendiga ao Senhor. Eu quero que a minha mente bendiga ao Senhor. Independente do que eu tenho passado, Ele agora dá uma ordem para a alma dele: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele fala, não quero apenas que a minha alma bendiga, mas ele fala, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele sabia que a adoração não se consistia apenas no ato externo, mas que a verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores, eram aqueles que também se prostravam diante de Deus, no seu interior. Aqueles que sabiam que a adoração era muito mais do que o louvor, ou que a adoração era muito mais do que um momento específico. Mas ele sabia que a adoração era a vida dele. Ele era um adorador. E ele então fala, bendiga, ou bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de teus benefícios, porque, meus amados, quando nós passamos por momentos difíceis, malefícios, nós temos a tendência de esquecer tudo que o Senhor fez de bom para nós. Somos ingratos, e o coração do ingrato não tem memória. Esquece. É só você ver nos relacionamentos humanos. O irmão ou irmã pode fazer 99% de coisas boas para você, que você vai olhar para ele e vai dizer ou para ela, foi mais do que sua obrigação. Mas se a pessoa falhar com você 1%, aquilo já passa a ter maior evidência. Valorizamos mais o que é negativo do que é positivo nos outros. É só parar para pensar, quais são os seus defeitos? Que defeito você tem? Me escreva pelo menos 10. Vai demorar. Você não vai ver. Mas falar, aponta os defeitos do seu irmão. Rapidinho você me dá a lista dos 10 completa. Ele sabia disso. Ele sabia que a nossa tendência, quando nós estamos passando por momentos difíceis, é de esquecer as coisas que Deus tem feito de bom, ou que Ele já fez de bom para nós. Então nós não valorizamos as coisas boas, nós não somos gratos pelas coisas boas, mas quando vem as coisas ruins, ao invés de confiarmos, o que fazemos? Murmuramos, maldizemos. Deus me abandonou, Deus não escuta mais minha oração, Deus desistiu de mim. E é tão interessante que a murmuração, foi um dos 5 pecados que impediu de Israel viver na concretização da promessa. Ei, olha para mim, Deus tem promessa para você. Não deixe que a sua murmuração te tire do foco da promessa. Não deixe que a sua murmuração te afaste dos olhos daquele que é poderoso, que tudo faz. Não deixe que as dificuldades ou os dias maus te façam esquecer os dias bons. Não permita
que as circunstâncias roubem aquilo que Deus tem te dado, que é a sua paz. Jesus mesmo disse: eu vos dou a minha paz. Essa paz que o mundo não pode compreender, mas eu estou dando ela a vocês. A paz não era a ausência de tribulação. A paz não seria a ausência de problemas. A paz não seria a ausência de aflições. Mas a paz que Ele estava ministrando em nossas vidas era dizendo claramente: ei, eu estou com você. Eu estou dentro de você. E eu jamais te abandonarei. A paz, então, é uma parte dele em nós. A paz é Ele, é o próprio Jesus. Ele é o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que vem de Deus. Israel saiu do propósito. E quantas pessoas bate no peito: Deus prometeu algo e não aconteceu na minha vida. Mas Deus, a palavra de Deus fala que Deus não mente. E por que não aconteceu? Porque saíram do propósito, saíram do caminho. Deus tinha prometido a Israel a levar todos a eles a uma terra que manasse leite e mel, uma terra frutífera, e de fato essa terra era, mas eles voltaram para si, ao invés de voltarem para Deus. Eles olharam para si, ao invés de olharem para Deus, para o autor, para o consumador da fé. Eles voltaram para si, para os seus egoísmos, para as suas idolatrias, para as suas prostituições, para as suas murmurações, para colocar o nome de Deus em vão nas suas dificuldades. Deus não está mais conosco. E a Bíblia fala que esses pecados impediram que eles conquistassem a promessa. Você quer acompanhar? Está lá em 1 Coríntios 10, vamos lá? 1 Coríntios 10, do versículo 6 ao 10, vamos ler? Só para vocês acompanharem. Ora, a Bíblia fala: estas coisas se tornaram exemplo. Deus está nos dando um exemplo para nós, e com uma finalidade, a fim de que não cobicemos as coisas más. O primeiro pecado então era a cobiça. Eles cobiçaram. O segundo pecado: não vos passais, pois, por idólatras. A idolatria, como algum deles, o que? Fizeram. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, e esqueceu de Deus. O terceiro pecado, pode falar, imoralidade. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram. E por causa da imoralidade, caíram em um só dia 23 mil. O outro? E não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Continua. E nem o quê? Murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Deus nesses dias quer nos levar além. Deus quer nos levar a um nível além de bajulador.
Deus quer nos levar além de telespectadores. Deus quer te fazer de fato um verdadeiro adorador. Deus quer tirar você dessa posição de honrá-lo apenas com os lábios, de honrá-lo apenas com canções, mas de honrá-lo com o coração, com a sua alma. Esse também pode ser um pecado que está impedindo você de desfrutar das promessas de Deus. A murmuração. Isso pode ser um pecado que está te afastando do projeto de Deus. Então nós começamos a ter dificuldades de sermos verdadeiros adoradores, porque nós somos um verdadeiro murmurador. Isso a gente aprende rapidinho, mas adorar. Então o Salmo começa dizendo algo. Davi ele aponta que adorar a Deus consiste também em bendizê-lo. Que adorar a Deus é reconhecer que Deus é bom, que a misericórdia de Deus dura para sempre. Reconhecer a bondade de Deus é reconhecer o que Ele tem feito, o que Ele é, e o que Ele faz, e o que Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Eu adoro porque Ele é, não é porque nós merecemos algo. Então a nossa adoração, verdadeiros adoradores, é aqueles que se envolvem com todo o seu ser em amor. E esse amor é aquilo que Deus exige de nós. E Ele fala algo lá em Deuteronômio, depois o próprio Jesus repete essa mesma fala. Deuteronômio 6, vamos lá, do versículo 4 a 7. Olha que tremendo. Ele estava dizendo para o povo de Israel, e Ele está dizendo hoje, para nós que estamos aqui hoje, eu posso ouvir um amém? Ele está falando: ouve, ó povo meu, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Escuta, não existe outro além do nosso Deus, Ele é o único. Não coloque outros no lugar dele. E ele continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus não quer migalhas. Deus te quer completo. Ele fala de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Adoradores, Ele tem nos visto. Hoje você deu o seu melhor para Ele. Hoje você deu a sua alma, ou melhor, toda a sua alma para Ele. Hoje, quando você estava aqui reunido, você entregou para Ele toda a sua força. E você se entregou de todo o seu coração. Ou você tem vivido dias de migalhas que caem da mesa do seu Senhor? Mas Deus quer mudar essa história. Não é que nós estamos voltando para a lei, não é isso. Mas o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele não aceita cordeiros com defeito, adoração com defeitos de qualquer jeito. Sabe por quê?
Porque quando nós vemos time de futebol, nós damos o melhor. Quando nós torcemos, nós damos o nosso melhor. Quando nós fazemos coisas para nós, damos o nosso melhor. Quando é para o nosso trabalho, nós damos o nosso melhor. Quando é para, nós damos o melhor. E para Deus, é para Deus mesmo. Para Deus. Não. Eu fico pensando ali, a igreja de Éfeso, pastores, irmãos. 2 horas adorando Diana. Imagina. Eu estou na moda, né? Estou na moda com Crocs. Porque os médicos falaram que eu estou com faceite plantar nos 2 pés. Que dizendo para os médicos não tem cura não. Mas essas coisas só são um desafio para a minha vida, né? Aí vem um papai do céu e estava tentando me impedir de ficar em pé, de andar, de adorar. Tentando. Mas eu falei assim, eu vou fazer um novo estilo de pregação, vou continuar em pé, né? Bonitinho, né? Até minha esposa falou assim, nossa, você podia ir de mais esporte, né? Para combinar mais. Eu falei, não, tranquilo, estou ótimo. Aí vamos dando valor, quanto é importante ficar em pé. Quanto é importante estar dando tudo para o nosso Deus. Eu falei, Deus, eu quero dar tudo. Eu estou um pouco limitado, mas mesmo assim, eu quero dar o meu melhor. Eu quero dar o meu melhor. Eu poderia estar aqui agora, deixando a preocupação tomar conta do meu ser, porque minha mãe está internada, está fazendo exames, me parece que sofreu outro AVC, mas, eu estava orando e Deus falou assim, a minha paz está em você, porque Deus é Deus que tem um controle de todas as coisas, e ela está na mão do Senhor, na melhor mão. De onde vem essa força? De onde vem isso? Isso se vem de alguém que se chama Espírito Santo de Deus, que habita em mim, mas também que habita em você e mora em nós. Eu posso ver um amém? Ele está em nós. Eu vou estar em oração, em o meu melhor. E é tão interessante que lá ele fala então, um versículo, vamos lá em Deuteronômio 6 de novo, de 4 a 7. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração, que só o Senhor é Deus, que adore a Ele com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração, esteja isso implantado no teu coração, seja isso o motivo da sua vida. E ele continua, tu as inculcarás a teus filhos, ensina aos teus filhos isso, mostra para outra geração isso, a importância de adorar ao Senhor, a importância de amar o Senhor, a importância de servir ao Senhor completo. Desse assunto, fala dele sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, fale do Senhor. Isso é ser adorador, isso é ser um verdadeiro adorador, em tempo e fora de tempo, exala, se mostra quem é, Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Então a minha mente, minhas emoções, tudo, não apenas as minhas canções, mas a minha vida. Davi então fala tudo que há em mim, e o apóstolo Paulo nos chama a atenção de algo, não vos conformeis, Romanos 12, não vos conformeis, ei,
Este século quer te amalgar, quer te moldar no costume que não é meu. Romanos 12, versículo 1. E ele nos exorta quanto a isso. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que seja o vosso culto racional. Eu tenho que saber para que eu estou aqui hoje reunido, mas eu tenho que saber que o meu corpo, que a minha mente, que tudo que há em mim, tem que estar diante dele. Eu tenho que dar um culto racional. Não é racionalizar, não é razão, mas é saber o que eu estou fazendo. Por que eu estou aqui reunido? Por que eu estou aqui como igreja? Por que eu estou aqui adorando aquele? Não é porque alguém me falou, não é porque alguém me disse apenas, mas porque ele é real na minha vida. Ele também quer ser real para a sua vida. Eu já tive experiências reais com o Senhor Jesus. Até os meus professores de psicologia falavam assim: nossa, você é tão inteligente para você acreditar nesse Jesus. Eu não entendo. Você é um cara inteligente, acredita nisso? Na religião? Eu falei: não, eu não acredito na religião. Eu acredito numa pessoa, Jesus, mas acreditar nisso? Eu falei: para mim ele não é isso. Eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Não é porque alguém simplesmente me falou. Não é só porque simplesmente alguém me disse. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos a idade de 12 anos. Alguém me falou de Jesus. E eu falei: E ajoelhado eu falei: hoje eu quero conhecer o Deus dos crentes. Me revela quem é, me fala quem é o Deus dos crentes. Naquela noite eu tive um sonho. E o Deus dos crentes apareceu para mim. E falou: apenas siga-me. Eu falar: tá vendo? Eu vou pisar. Por onde eu pisar, pisa junto. E eu ia pisando, não via a face dele, mas eu sabia que ele era o Deus dos crentes. E chegou uma fase muito difícil, que eu só via abismos na minha frente. Eram muitos abismos. E eu falava: nossa, eu não vejo o fundo. Ele falava para mim: passa por cima. E eu ia, e eu caí, e eu segurei na borda. E ele voltou, pegou nas minhas mãos, me ergueu, me colocou e falou: só me segue. E eu vendo o abismo, ele ia passando. E ele disse para mim: siga os meus passos. Só me segue. E eu fui. Passei. Sabe o que ele estava me dizendo? Na sua jornada cristã vão ter muitos abismos para você passar. Muitas dificuldades. Mas se você estiver comigo, tudo vai dar bem. Você vai passar. Ei, você vai passar. Você vai passar. E um dia no meu quarto, em meio às adversidades terríveis, de joelho,
Porque a maior força do cristão não é na sua boca, não está nas suas palavras persuasivas, mas a maior força do crente está nos seus joelhos. Quando eu estava passando as maiores provas, dificuldades da minha vida, de joelho, não foi simplesmente uma visão. Senti um cheiro como nunca no meu quarto. Um cheiro diferente. E aquele cheiro invadiu o meu ser. Era uma alegria com choro. Era algo interno que eu não sei como explicar para vocês. Mas tudo isso é para aqueles que creem. E em meio às lágrimas, ao abrir os olhos, eu pude ver os seus pés vazados. Ele estava ali comigo. Ele está aqui com você. Ele está na sua noite mais escura. Ele está naquele abismo mais profundo. Ele está naquelas suas lágrimas derramadas no seu travesseiro, quando ninguém mais vê. Ele está no cada amanhecer do sol. Ele está em cada esperança que se renova. Ele está em cada sorriso que você recebe. Ele está em cada mão que te toca. Ele está aqui hoje. E Ele fala para você: bendiga a sua alma ao Senhor. Eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Ele é real. Ele é real não porque alguém me disse, Ele é real porque eu experimentei. Não que eu sou melhor, não que eu seja melhor, não. Às vezes até o pior. Mas Ele me ama como Ele também te ama. E Davi sabia disso. Se vocês observarem dos versículos 3 em diante, ele fala: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Davi tinha consciência, lá no Salmo 103, versículo 3, ele tinha consciência desse Deus. Ele tinha consciência que esse Deus não é aquele que julga, que aponta, que condena, mas é um Deus que o justo pode cair por 7 vezes, mas Ele tem prazer em levantar o justo. Deus não está aqui para te sentenciar, te falar: olha, você não. Ele está aqui para dizer para você: olha, se você errou, se você pecou, hoje eu te chamo ao arrependimento, e se você arrepender do seu coração, eu, Senhor, te levantarei, eu, Senhor, te erguerei, eu, Senhor, estou contigo, eu não te abandono, eu sou aquele que te redime. Olha o versículo 4: e quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. O Senhor está aqui hoje e a sua misericórdia dura para todos sempre. Ele está aqui. Oi, minha linda. Sede? Já bebi água. Obrigado. Bebo agorinha. E nada me faltará. Amém. Vamos voltar.
Então, amados, nós entendemos isso, que a graça do Senhor é que está conosco. Olha o versículo de número 8, vamos lá? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e agaz benigno. Olha que tremendo. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas o quê? Iniquidades. Ele sabe quem somos. Quer ver? Continua. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. 12. Quando diz ao oriente, assim se afasta de nós, das nossas transgressões. Ou seja, Ele é aquele que vai além. Ele sabe do preço que já foi pago na cruz por nós. Ele sabe. Davi estava tendo agora uma visão messiânica daquilo que Deus ia fazer através de Cristo Jesus. Não importando o grau que você está da sua iniquidade ou dos seus pecados, Ele iria te perdoar se você confessasse. Então, verdadeiros adoradores, eles vão passar pelos níveis de agradecimento a Deus, de bendizer a Deus pelos seus poderosos feitos. Os verdadeiros adoradores passam todo o seu ser e chega na confissão dos seus pecados, pelo ato de um amor revelado na cruz por nós. O verdadeiro adorador é aquele que diz para sua alma: bendiga ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O verdadeiro adorador é aquele que reconhece que Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que não nos trata conforme os nossos pecados, e não nos trata conforme as nossas iniquidades. O verdadeiro adorador é aquele que larga, que deixa de murmurar, e passa a ser um agradecido. Aquele que bendiz. É tão interessante que o Senhor é aquele que está neste lugar para também nos abençoar. Em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 51, vamos lá? 51. Eis que vos digo o mistério. Agora vai ser revelado o mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, vamos morrer. Mas o que? Seremos transformados. Seremos o que? Transformados. Seremos todos, pode continuar. No momento, glorificado. No momento de abrir e fechar os olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. E o que eles querem dizer aqui para nós hoje? Ele quer dizer que lá não haverá mais doenças, não haverá mais dores, não haverá mais tristeza. Ele fala que lá não haverá mais ali morte, porque o próprio Deus vai transformar o nosso corpo. Porque Deus não quer apenas que nós estejamos no céu ou no paraíso em espírito, mas Ele quer que o nosso corpo também esteja lá com Ele. Porque aqueles que morreram no Senhor só estão em espírito ainda, em alma vivente. Mas Deus quer que todos estejamos com o corpo glorificado. Então aqui
nós iremos encontrar com aqueles que foram em Cristo Jesus nos ares, com o corpo glorificado, e o nosso corpo também será glorificado, e nós estaremos com Ele eternamente. Olha que coisa tremenda. Eu fico imaginando aquele encontro. Porque tem gente que pensa que quando morre, esquece de tudo. Ei, não faz sentido. Não esquece. Está dormindo, não. Nós não acreditamos no sono da alma. Nós acreditamos que aqueles que em Cristo se foram, já encontraram com aqueles que Cristo partiram antes dele. E eles estão lá, esperando o grande dia, em que eles voltarão em corpo glorificado e encontrarão conosco nos ares, e moraremos e reinaremos com o Senhor, para todo sempre, eternamente. Imagina isso. Nós não temos noção do que é eternidade. Mas daqui a 4 bilhões de anos, daqui a 5 bilhões de anos, a 4 trilhões de anos, nós estaremos adorando, sendo verdadeiros adoradores, eternamente. E Davi, ele sabia disso, dessa grandeza, dessa magnitude. E ele sabia que nós, e Deus conhece a nossa estrutura ainda, e que nós somos o quê? Pó. Então a adoração, ela vai partir para um nível de agradecimento, de confissão dos pecados, de reconhecimento que Jesus é aquele que pode redimir os homens e trazer à memória o que Deus faz e o que Deus é. Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele tem compaixão. O seu amor não há limites. O seu amor é grande. Ele não nos trata conforme merecíamos ser tratados, mas Ele nos trata como filhos. Diga hoje para a sua alma: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Você pode dizer isso para a sua alma: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aprenda isso. Bendiga, bendiga.